Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Eide Oliveira. Aproveita para deixar o seu gostei e muito obrigada aí por todo o carinho, tá? Pelos comentários de vocês no último vídeo. Muito obrigada, né? Pela força que vocês têm me dado aí, as orações, né? Estimas de melhoras. Muito obrigada. Eu quero conversar aqui com vocês sobre alguns comentários do último vídeo. A Elaine Oliveira, ela colocou assim: temos que nos cuidar, mas evitamos a paranoia. Saúde e paz. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, né? Porque o que é paranoia, gente? Designação dada a diversas perturbações psíquicas, geralmente associada a desconfianças patológicas, erros de interpretação da realidade, ou seja, é um estado patológico. Então, é outra doença, né? Mas por que esse comentário me chamou muita atenção? Porque o ano passado, quando a gente falava das medidas de segurança, quando a gente falava que a gente estava mais isolado, até saberem mais sobre esse vírus, que tirei a lista de algumas atividades por conta do vírus, porque às vezes a gente pensa assim, não, aqui ainda tá tranquilo, e você tá vendo os outros estados tudo pipocando. Se você não se recolhe antes de pipocar aqui, você pode ser um dos números. E é igual a colega falou aqui, você não sabe onde nem quando você vai pegar. Então você precisa diminuir na medida do possível algumas atividades para você ficar só com aquelas atividades que realmente são importantes, são essenciais, os que são importantes para você, para manter sua saúde mental, né? Às vezes ela não é essencial, mas ela é importante para você. E nessa época que eu estava cuidando muito, né, tirando a lista de algumas atividades, as pessoas começavam a chamar a gente de paranoica. Ai, não pode ficar paranoica. Ai, tá com medo demais. Ai, vai morrer de depressão. Gente, a gente estava falando de cuidado, seguindo um protocolo de saúde, um protocolo técnico, né, de pessoas que estudam sobre isso. E é por isso que isso me chamou a atenção. Eu não sei o que ela quis dizer, não sei se foi baseado em algum comentário que ela achou paranoico. Eu não vi nenhum comentário paranoico aqui, nenhum, né? Ninguém distorcendo a realidade que a gente está vivendo, tendo alucinações. Igual, existe umas coisas assim que para mim, eu não posso dizer que é patológico, porque eu não sou psiquiatra, mas é surreal. Achar que vai pôr chip em vacina, que a vacina vai fazer as pessoas criarem asa. Isso aí, para mim, é alucinação em série. Mas eu não posso dizer que é paranoia. Por quê? Porque paranoia é uma doença. É uma doença, né? Então, quem tem que dizer se isso que a pessoa está sentindo é uma paranoia, é uma distorção da realidade, é uma doença psíquica, é o psiquiatra. Ter cuidado, seguir protocolo de segurança não é paranoia, é segurança. Tá? Assim como você aprendeu que você tem que ir no médico regularmente, fazer os exames periódicos para que você não desenvolva algumas doenças, ou se você tiver alguma doença, você ter um tratamento mais eficaz pegando ela no início. Então, isso são cuidados, são medidas de prevenção. Você está diante de uma pandemia, você também tem os protocolos de segurança. Você precisa seguir esses protocolos na medida do possível, o máximo que você puder. E isso não tem nada a ver com saúde mental, com doença mental. Isso tem a ver com segurança. Agora, para mim, o que seria uma paranoia durante uma pandemia? É quando a pessoa não abre nem a janela porque ela vai ter medo do vírus entrar. Se começar a ventar, eu fecho porque vai que o vírus vem no vento. Ou então eu cismo, por exemplo, que a carne do frango pode estar contaminado pelo vírus, então não vou comer frango mais. Isso é paranoia. Porque não existe uma explicação técnica de que você se contamina dessa forma. Mas eu tô fazendo esse parênteses aqui porque o ano passado muita gente chamou as pessoas que estavam seguindo o protocolo de segurança de paranoicos. Muita gente. E o ano passado, muita gente morreu, porque não tinha vacinas ainda. E o ano passado, muita gente se infectou porque não seguiram os protocolos certinho. Talvez porque não puderam, ou talvez porque não acreditaram no vírus, porque ainda tinha loucura por aí de que o vírus não existia, ou de que isso era só uma história para uma conspiração mundial, uma doideira. No ano passado, a gente ouviu muita coisa. Esse ano a gente está ouvindo menos, porque a gente viu
que o negócio era sério, que o negócio realmente ia matar muita gente. Então a gente viu acontecer, então as pessoas pararam de pelo menos verbalizar isso. Mas eu não sei o que a Elaine Oliveira que falou de paranoia aqui, né? Porque se alguém tivesse aqui propagando alguma alucinação, né, a respeito do vírus ou a respeito das vacinas, da máscara ou qualquer outra coisa relacionada, eu até entenderia, mas eu não vi nada. Normalmente, eu sigo as orientações técnicas, né? Então, não tiro as coisas da minha cabeça. Muitos protocolos de segurança, eles foram sendo amenizados. Não precisa disso mais, não precisa disso mais. Você está seguro fazendo isso, isso e isso, porque agora a gente já conhece o vírus e sabe que certas coisas são desnecessárias, né? Mas tem gente que ainda faz, né? As coisas que eu, por exemplo, já parei de fazer. Elevador, já foi analisado elevador, já fizeram estudo em elevador, e elevador é um lugar que se uma pessoa estiver contaminada, ainda que ela não estiver junto, mas ela acabou de sair, a probabilidade de você se contaminar é muito grande. Então, uma vez que eu não quero entrar de forma nenhuma no elevador sem máscara, eu estou seguindo um protocolo de segurança. Eu sei que para muita gente isso é paranoia. Porque uma vez um homem falou para mim, nossa, que medo, ele estava sem máscara e eu não quis subir no elevador com ele sem máscara. Aí ele falou, vem, eu falei, não vou, eu vou pegar o próximo. Aí ele, nossa, que medo, né? Eu falei, não é medo, é segurança. Então, gente, não é medo, eu nunca tive medo. No inicinho, eu fiquei até um pouco apreensiva, mas logo isso passou. Por quê? Porque a gente vai buscando informações e a gente fica tranquilo. E a gente fica tranquilo exatamente porque você vai entendendo aonde tem risco e aonde não tem risco e aonde tem menos risco. Então, você vai entendendo isso. Então, você segue os protocolos exatamente para você ficar tranquila. Não é medo, né? Medo é outra coisa. O medo é igual eu falei, é quando você se utiliza de ações, de escolhas que não tem nada que não justifica. A ciência não justifica que você precisa fazer aquilo. Igual eu dei exemplo de fechar a janela quando venta porque tem medo do vírus entrar. Você usar máscara em lugares fechados que você vai compartilhar com outras pessoas, isso não é medo, isso é respeito. Respeito com o outro, respeito com você mesmo, isso é cuidado. Outra pessoa falou assim, o vírus pega até entre família. E é mesmo. Aí a Carlinha falou assim, não acredito que você pegou Covid, desde o início você se esforçou tanto com os protocolos sanitários. Sim, isso é verdade. Mas eu também, chegou um ponto que eu falei, bom, agora a gente precisa sair. Mas não é porque a gente segue, né, gente, todos os protocolos que a gente, uma hora não pega, né? Eu, por exemplo, no auge da pandemia, na época ainda que eu tava praticamente isolada, nessa época um dia eu dei uma escorregada. Gente. Sabe, eu lembro até hoje, eu de máscara, tudo bonitinho, álcool no carro, fazendo tudo conforme o figurino e dei uma escorregada. Eu só não peguei Covid porque a pessoa não estava com Covid. Né? Igual às vezes a gente tira a máscara e fala, vou tirar a máscara, né? Que acho que ninguém tá doente, eu vou tirar a máscara, né? No meio dos amigos, às vezes a gente faz isso aí, nos últimos meses aí eu fiz, que tava tranquilo e fiz isso. Então você chega tudo de máscara, tudo bonitinho, depois começa a conversar e começa a comer, aí esquece de pôr máscara, aí você vê que ninguém põe máscara mais, aí você pensa assim, já comi aqui, já falei, então não vou pôr máscara, acho que ninguém tá com Covid. Isso aí é uma coisa assim, você tá se arriscando deliberadamente. Você sabe que você corre o risco, por mais que você acha que ninguém tá com Covid, mas é onde a gente pega. Só que nesse caso que eu falei para vocês antes, foi uma escorregada, não foi proposital. Bom, gente, o outro comentário que me chamou muita atenção também foi da pessoa falar que não foi uma atitude inteligente minha, né? Que eu deveria ter ficado isolada no hotel e tudo. Como eu disse no vídeo, o perfeito seria isso, né? Seria eu me isolar no hotel. Tá, mas agora vamos imaginar a situação. Eu estou lá na cidade, vou me isolar no hotel. Vou ficar no hotel. Eu estou com mais 2 pessoas. Essas pessoas vão ficar onde? Não poderia ficar na casa da minha sogra. E eles teriam que ficar isolados também no hotel, né? Quartos separados.
seria o perfeito. Só que eu teria que ficar isolada quanto tempo? 15 dias. Tem gente que tá com 10, 12 dias e ainda faz o teste e dá positivo. Então, era inviável. Quem ia pagar a conta? Não, porque eu não tenho esse dinheiro. Pode até falar, dá um jeito. Não, não é assim. Eu ia ter que achar um lugar simples para ficar mais econômico, mas que fosse confortável. Isso é difícil? Existe, mas é difícil. Como que você vai procurar isso tão rápido? Cada hora ali contava. Minha carga viral estava baixa e ela poderia aumentar. E quanto mais ela aumentasse, mais eu poderia propagar esse vírus. Quanto mais eu fosse ficando, mais eu seria um risco para qualquer pessoa que me cruzasse o meu caminho. Porque a carga viral vai aumentando. E a minha estava no comecinho. E se eu ficasse no hotel ali, eu iria gastar pelo menos, jogando por baixo, um lugar simples e que fosse confortável, que é difícil achar. Simples e confortável. É difícil, ainda mais que você tem que procurar e achar rápido. Vamos supor que a gente ia pagar uns R$300 por dia, nos 2 quartos, jogando bem baixo. Gente, eu iria ter que ficar uns 10 dias, no mínimo, de 10 a 15 dias. Só do quarto. Aí tem o almoço, tem o jantar, meu e do Fred. E como que seria isso? Você consegue imaginar? Eu vou ficar 15 dias, igual a mulher falou, e chama delivery. Eu vou ficar 15 dias, alguém levando comida pra mim na porta. Todos os dias e eu com Covid. Mas é só tomar todos os cuidados. Verdade, é só tomar todos os cuidados. Eu também acredito. E foi o que eu fiz. Eu preferi vir embora e tomar todos os cuidados. Então, assim, era inviável ficar lá. Mas eu não tomei essa atitude sozinha. Eu conversei com a profissional de saúde. Fui lá, conversei com ela, falei a minha situação. Ela falou assim pra mim, ou você vai hoje, que a sua carga viral tá baixa, agora se você não for hoje e deixar pra amanhã, aí você vai ter que ficar 10, 15 dias, porque aí, quanto mais tempo vai passando, mais você pode propagar o vírus. Aí, gente, a nossa primeira ideia foi ficar em Airbnb, numa casa. Poderia me isolar num quarto, mas a Alice e o Fred poderia ficar pela casa. Então, essa foi a primeira ideia que a gente teve, só que a gente não achou. A gente não achou Airbnb assim de última hora, gente. Era muito corrido, sabe? Demora a gente procurar essas coisas, demora a gente se informar, ver os valores, ver o que está disponível e o tempo vai passando, é uma corrida contra o tempo. Aí a gente foi até Araçatuba. Chegou em Araçatuba, a gente falou, pelo menos andamos um pouco. Aí a gente tentou lá o Airbnb, né, pra gente ficar nem que fosse uma noite. Não, a gente não vai ficar todo dia, mas a gente vai ficar uma noite. A gente não achou. Só tinha para 2, 3 dias, uma semana, e não, assim, a gente não achou para aquele dia. Aí a gente pegou e falou, não, vamos para um hotel e vamos explicar o que tá acontecendo. Quando a gente chegou no hotel, a gente viu que o hotel estava preparado para aquilo. Ele estava super preparado. Eu já tinha um protocolo de segurança para quando a pessoa chegasse gripada, né? Qualquer tipo de gripe, não precisava ser Covid. Chegou gripado, eles já tinham um protocolo de segurança. A regra é essa. E aí a gente avisou. Por que a gente avisou? Porque depois a nossa preocupação mais era com a camareira, que a pessoa que ia lavar o banheiro, ia cuidar das coisas. Então era importante avisar, porque naquele quarto ali, a pessoa ia ter que ter mais cuidado para não se contaminar. E se tiver cuidado direitinho, não pega. A pessoa pega quando ela não sabe que o outro está contaminado. Eu fui julgada aqui, né? Acho que são os 2 comentários. E eu sabia que eu ia ser. Só que eu aprendi que eu não vou deixar de falar o que eu quero falar ou fazer o vídeo que eu quero fazer, porque algumas pessoas vão me julgar, vão me tacar pedra, vão falar que eu não tive uma atitude inteligente, como falaram, né? Talvez não tive mesmo, talvez eu seja muito burra, né? E talvez eu até tenha agido mesmo, não me importo com isso não. Coisa que eu aprendi, e aprendi aqui, fazendo vídeos e sendo apedrejada de vez em quando, raramente, graças a Deus, meu público é um público, assim, muito tranquilo, mas de vez em quando a gente recebe umas pedradas. E o que eu aprendi é que, se eu quero fazer alguma coisa e acho que aquilo é relevante, aquilo é importante, eu vou fazer. Não posso focar que as pessoas vão pensar ou vão me julgar, eu não posso pensar assim, porque ninguém nesse mundo vai aprovar você também em 100% das suas escolhas. Que dia que você fez uma coisa que 100% das pessoas bateram palma para você, ou às vezes a pessoa não bate palma, mas ela entende.
Ela fala assim, eu não faria como ela fez, mas eu entendo a motivação dela. Então, vamos somar esse povo que te apoia, esse povo que te entende, não faria como você fez, mas te entende. Vamos somar também mais o povo que faria igual você fez. Somando tudo isso, não dá 100%. Vai ter sempre aqueles que vão falar, você fez tudo errado. Você não deveria ter feito isso. Você não sei o que, você não sei o que, não sei o que. Né? Igual falaram assim, você arriscou sua filha. Gente, quem não arrisca seus filhos? Quando você leva seu filho num parque de diversão, você tá pondo ele em risco. Você só não coloca ele em risco se você deixar ele dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha. Então, é claro que toda vez que você sai da sua casa, com a sua família, você está correndo risco. Vários tipos de risco, mas vamos falar do Covid, tá? Eu coloquei a minha filha em risco. Você vai no shopping, que sua filha também está colocando. E quando você gripa e acha que é uma gripe e não vai lá testar para certificar se é Covid, você está colocando toda a sua família em risco. Quem nunca colocou? Quantas vezes você espirrou, você resfriou, seu nariz escorreu e você não foi fazer o teste? Quantas vezes? E aí você não se isolou, você não usou máscara e você pode ter passado vírus para outras pessoas. Pelo menos eu testei. A gente veio de um ambiente que uma pessoa deu positiva. Então, isso aí é uma questão moral, não importa se ninguém não sabe. Eu sei, eu tenho um compromisso com todo mundo que eu vou ter contato. Então, a nossa ideia era essa. Mas será que a gente ia se cuidar tão bem entre nós se eu não tivesse testado? Porque eu testei, deu positivo, eu viajei e pessoas acharam irresponsável, achou que não foi inteligente, achou que eu tinha que fazer tudo diferente. Tem gente que nem testa e sai passando vírus para todo mundo. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz a minha parte. E toda vez que eu saio, quando eu não sou a pessoa que tô com Covid, eu também faço a minha parte para não pegar. Tá? Então, você tem os dois lados, você tem a pessoa que tá com o vírus ou suspeita de vírus e que precisa fazer a parte dela, e você tem a pessoa que não está com o vírus que também precisa fazer a parte dela, tá? Eu entrei, por exemplo, nos banheiros, eu sempre procurava lugares mais vazios, porque eu precisava usar o banheiro público. E eu sempre procurava aqueles lugares assim mais afastados, aqueles lugares mais vazios. Se tinha um banheiro dentro da lanchonete, eu evitava usar, eu ia no externo. Só que teve uma hora que eu fui no banheiro e ele tava vazio. Eu dei uma olhada assim e tava vazio. Aí eu fui lá, usei o banheiro, higienizei o banheiro, higienizei torneira, higienizei tudo. Aí entra uma mulher com 3 crianças. Né? Eu já tava para sair quando ela entrou. Eu até saí bem rápido, daí eu olho pra pessoa, a pessoa tá sem máscara. E tá escrito uma placa lá fora. Entre com máscara. Tá escrito lá. Então, entrar num banheiro público com máscara não é doideira. Não é ter medo. É seguir o protocolo de segurança. Então, eu faço a minha parte. Eu usei uma máscara boa. Eu não tirava a minha máscara dentro dos banheiros. Eu higienizava tudo. Mas a pessoa entrou sem máscara. Então, é aquilo. Eu fiz a minha parte. Mas eu não acredito que eu tenha contaminado, porque foi muito rápido e porque eu usei uma máscara muito boa. Porque até isso eu testei. A primeira máscara que eu tava usando, tava vazando um arzinho aqui, ó, do lado. Eu fazia assim, pra ver, simulava uma tosse e ela vazava um arzinho aqui, ó. Quem tava do meu lado dirigindo era o Fred, porque nem atrás com a Alice eu fui, pra não ficar perto dela. Ela era a minha maior preocupação, porque ela não tem vacina. A gente tem que ter cuidado, porque... E aí você fala assim, por isso que é ruim, tem que fazer isolamento. Ó, você poderia ter contaminado uma mãe com filho e tudo. Gente, eu só sabia que eu tava com Covid porque eu fiz teste, eu não tava espirrando, eu não tava tossindo. Aquela mulher podia estar com Covid sem máscara. Quem garante que ela não tava? Não é verdade? Porque a máscara que eu usei, ela tem 95% de segurança. E ela, para você pegar numa pessoa sem máscara, tem uma tabelinha que mostra. Você tem que estar no mesmo ambiente com a pessoa pelo menos meia hora. Essa pessoa tá sem máscara, essa pessoa tá de máscara, esse tempo vai aumentando. Então, a gente não ficou compartilhando o mesmo ambiente muito tempo, né? E eu me informei sobre isso. Então, o que eu evitava? Eu evitava o restaurante. Teve um restaurante que eu comi no restaurante. Por quê? Porque ele tava muito vazio. Eu sentei numa mesa bem longe de todo mundo. O Fred colocou pra mim e eu sentei na mesa longe de todo mundo, inclusive deles.
E quando eu comia com eles assim no hotel, eles comiam, porque eles tinham que tirar a máscara, e depois eu comia. E comia longe deles também, né? Porque as nossas refeições eram levadas no hotel, no quarto. A gente não compartilhava a área comum. O Fred estava liberado para compartilhar, a Alice também, mas a gente achou por bem não compartilhar, né? É um tipo de assunto que gera muita polêmica mesmo, normal, acho que gerou até pouco, mas eu queria contar essa experiência aqui pra vocês. Eu tô aqui isolada, eu não posso conversar com ninguém assim de perto, a gente conversa só pelo corredor ou pelo celular, porque o meu corredor é comprido, então às vezes o Fred fica lá na ponta falando comigo e eu fico aqui no fundo falando com ele. Eu fiquei aqui no quarto do fundo, eu tô no banheiro social, só meu, e eles ficam com o outro banheiro, o banheiro da suíte, eles usam só aquele banheiro. Então eu fico mais pra cá, a gente preferiu assim, eu na verdade preferi assim, e é isso. Agora, se eu não passei o vírus nem pro Fred, nem pra Alice, dirigindo ali um carro fechado, sabe, sei lá, acho que deve ter dado umas 15 horas dentro do carro, somando tudo, fora as horas que a gente dormiu no mesmo quarto, porém um quarto grande, né, a gente conseguiu mais de 2 metros de distanciamento nos quartos, então foi um quarto mais caro, a gente precisou de um quarto grande, teve um lugar que a gente teve que até o hotel que a gente queria ficar não deu pra ficar porque a gente achou o quarto muito pequeno, então a gente ficou num quarto grande, separado, e mantendo esse distanciamento e dormimos de máscara. E eu não passei para eles. Então a probabilidade de eu ter passado para qualquer pessoa foi muito rara, porque eu não ficava ali entre pessoas, não ficava. O único lugar que às vezes eu encontrava alguma pessoa era no banheiro, igual eu falei para vocês. Mas mesmo assim, graças a Deus, todos os banheiros que eu pegava, ele tava vazio. Ou alguém tava saindo, ou alguém tava entrando. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, sintomas, é só vocês perguntarem aí pra mim, tá? Que eu conto pra vocês. Então é isso, gente. Não esqueça de curtir o vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.